Floripe, Santo André, eu queria saber por que diferença tem a Igreja Católica Carismática com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica Carismática, ela ensina a pregar tanto, a gente se sente tão bem, tão cheio de Espírito Santo, eu queria saber a diferença. Floripes, ainda há pouco nós comentamos, né, sobre a renovação carismática. À tarde também foi explicada, e Dom Celso inclusive comentou. Não sei se era necessário a gente voltar a isso. Talvez fosse interessante só lembrar o seguinte, que igreja carismática ou movimento carismático, talvez seja nisso que esteja o motivo da pergunta da Floripes, não é uma coisa própria do catolicismo só, é do cristianismo. Há igrejas evangélicas de cunho carismático, inclusive muito numerosas. Aliás, o movimento carismático entrou na Igreja Católica posteriormente, pelo menos no século XX. Eu não estou dizendo se lá no começo da Igreja não havia toda esta apreciação dos carismas, não é? Então, realmente, o movimento carismático, o ramo carismático do cristianismo, existe nas igrejas evangélicas e existe na Igreja Católica, ao menos na coisa mais fundamental, que é valorizar muito a presença do Espírito Santo, o que é uma verdade, né? E leva a um tipo de postura de piedade, de expressão da fé, que valoriza muito os cantos, o movimento corporal, a exaltação, talvez aquilo que a Floripes diz é tão bom, é tão gostoso, né? Sinto tão bem. Me sinto tão bem. Isso pode ser, em menor ou maior escala, admissível. Então, eu digo para a Floripes, olha, o movimento carismático pode ser vivido dentro da Igreja Católica, no sentido católico, como pode ser vivido em várias igrejas evangélicas, no sentido que essas igrejas dão. Tanto em uma como outras, ele pode ter exageros e ele pode ter aquela dimensão boa de celebrar a presença do Espírito Santo. Marcos, eu moro no Brooklyn, eu gostaria de saber em que parte da Bíblia a Igreja Católica se baseia para tornar legítima o celibato e a adoração a imagens. Muito obrigado. Começando pelo fim, Marcos. A Igreja Católica não se baseia na Bíblia para adoração da imagens, porque a Igreja Católica não adora imagens e a Bíblia não manda adorar imagens, de maneira que começamos aí pelo fim. E quanto ao celibato, o celibato não é uma imposição de Jesus Cristo, não é uma lei de Jesus Cristo. O celibato é uma maneira de viver a consagração a Deus na Igreja Católica. E parece que o Padre Ivan já está com a Bíblia aberta. César, eu gostaria de ouvir uma opinião a respeito do movimento que parece que hoje existe na Igreja, não sei se poderia chamar de movimento, chamada Renovação Carismática. Ô Joaquim, você percebeu que já falamos, né, sobre a renovação carismática, então não vemos necessidade de mais alguma coisa. Luiz Moreno de Freitas Gomes, da Saúde. Eu gostaria de perguntar o seguinte: procede que São José é tio de Maria Santíssima e seria correto trazer-se a imagem da padroeira do Brasil, de Aparecida, para o Instituto do Coração, objetivando-se o pronto restabelecimento do presidente Tancredo Neves? Muito obrigado e uma feliz Páscoa para todos. A gente agradece os seus votos de boa Páscoa, Antônio Luiz. Agora, uma coisa curiosa assim, eu também sou aí seu conterrâneo de bairro, sou do bairro da Saúde. Agora é a primeira vez na minha vida que eu ouço falar que São José é tio de Maria Santíssima. Eu não sei onde é que você tirou essa ideia. Eu sempre soube, e está no Evangelho, que era o esposo de Maria Santíssima. Deve ter sido algum pequenino engano. Agora, quanto a trazer a imagem de Nossa Senhora Aparecida para o Instituto do Coração, veja bem, eu acho que não é uma imagem que vai salvar ninguém. A graça de Deus vai dar força para o nosso presidente enfermo, como para todos os nossos irmãos doentes, para eles enfrentarem esta situação. A graça de Deus lhes dará força, inclusive para eles recobrarem a saúde, com o auxílio dos médicos também, com a oração de todos os irmãos. Eu moro na
Vila Maria, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber por que tem muitas igrejas que não fazem procissão mais, nem celebram a festa da Páscoa como antigamente. E segundo, o que representa a vela? Ô, Padre Augusto, como é que é? Vocês suprimiram as procissões na Vila Maria? Como é que é? E agora o povo reclamando? São Celso, dia domingo da Páscoa, às 5h30, tem a procissão da ressurreição na Vila Maria. De madrugada? Que beleza! A procissão da ressurreição, um costume português. Sim, eu me lembro, quando era criança, eu participava dessa E a Vila Maria fazem a procissão às 5h30 da manhã da Páscoa. Olha Agora, lá, uma quem coisa é quer. verdade, eu sempre conseguia outro padre que fizesse. Pois é, mas a Sara, veja lá, Sara, 5h30 então, hein? Bem E, cedinho. Depois, o que representa a vela? Introduzimos lá, Dom Celso, na lembrança do batismo, a explicação do sentido da vela, exatamente porque a padroeira lá é Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora das Candeias, da vela. Então, a explicação do sentido da vela, o título é mais ou menos assim, a vela do meu batismo. Explicando então que Nossa Senhora apresenta Jesus a luz do mundo, Ele é a luz. Aliás, a vela é um simbolismo riquíssimo. Muito rico na riqueza, né? Muito rico. E, inclusive, na convivência humana, cada vez é mais costume, na intimidade, por exemplo, de uma ceia, de um jantar, apagar as luzes e acender uma vela. Dá um ambiente de intimidade, de comunhão, né? E a vela acesa, né? É o símbolo da fé de Jesus Cristo, que disse, eu sou a luz do mundo. E ele acrescentou, depois, vós sois a luz do mundo, também ele falou, né? E ele diz, quem me segue não anda nas trevas. Todo esse simbolismo nós colocamos naquela lembrança do batismo. Camargo Andrade, bairro da Penha, Vila Esperança. Olha, eu queria saber se por que foram retiradas todas as imagens das igrejas. Eu achava as igrejas, na minha opinião, antes mais acolhedoras. São 22 horas e 22 minutos, Dom Celso. Tem agora quem queira as imagens. Veja aí, com as imagens acontece a mesma coisa que com as velas. Elas também são um símbolo que devem ajudar a nossa devoção. Agora, se as imagens acabam ocupando todo o espaço da igreja, não digo o espaço físico, né? Mas se para todo lado que você olha só vê a imagem, é um exagero também, não é? E às vezes dentro da mesma igreja tem não sei quantas imagens que acabam dando uma impressão de que aquilo afinal de contas é uma espécie de coleção, uma espécie de galeria de imagens. Eu acho que aí a gente precisaria ser mais discreto, ser mais, digamos nós, mais sóbrio, não é? Que tenha uma ou outra imagem que de particular, que lembre a pessoa ou a devoção de particular interesse para aquela comunidade. Mas não façamos assim das nossas igrejas uma galeria de imagens, porque aí a gente volta de novo, não é? E sempre insisto, mas foi promessa de dar uma imagem. Irmão, tem tanta gente passando fome. Faça a promessa de dar comida para os que passam fome, que você agrada muito mais a Deus. Dom Celso, de fato, muitas imagens, né? Quando a gente tem muita gente diante da gente, a gente acaba conhecendo pouca gente. Quando nós temos muitos amigos, a gente acaba tendo poucos amigos. Porque os amigos a gente conhece, os verdadeiros amigos a gente leva tempo para conhecer. E os santos da igreja colocaram-nos ali para quê? Para que servissem de exemplo, de testemunho, de fé. Como é que a gente vai seguir o exemplo de alguém que a gente não conhece, não é? Então lá estava São Benedito, Santo Antônio, Santo Ambrósio, e vai dizendo aí, a gente chega a 200 imagens às vezes numa grande igreja, e tinha gente que fazia, né, quase que cotidianamente a passagem de todas estas recuperar de novo o sentido de tudo isso. Às vezes se cria coisas extraordinárias, né, e depois isso perde o sentido. Quantas vezes a gente não vê na família o pai criando alguns gestos assim de amor, de fraternidade, algum gesto simbólico extraordinário, que depois de um certo tempo perde o sentido e ele acaba tendo até uma outra conotação, uma conotação pejorativa. Então eu acho que é importante, viu, Raquel, que a gente se amarre num santo, viu? Mas naquele santo que bata com a gente, né? Que pense como a gente e que viva uma vida tranquila e serena como a gente vai vivendo, mas que nos indique como é que a gente deve viver essa vida, como é que a gente deve afrontar os seus problemas, e foi para isso que eles foram colocados ali, tá bom? Também, Raquel, é uma coisa um pouco cultural, né? Talvez as pessoas assim, de mais idade, não quero dizer que você seja velha, suponho que você ainda seja uma pessoa cheia de vida, aliás, juventude é uma questão de estado de alma, não é uma questão de tempo, mas as pessoas tinham antigamente
maior gosto por isso. Você entra, por exemplo, nas casas mais antigas, as paredes estão cheias de retratos. O pessoal hoje é um pouco mais morigerado quanto a isso, né? Não tem tanto retrato em casa, também não gosta de tanta imagem em igreja. É também cultural. Aquilo que você gosta tanto, talvez para outras pessoas não seja tão agradável entrar numa igreja com tanta imagem. Então, vamos. Agora, uma coisa muito material, né, São Celso? Você falava que o pessoal hoje está tendo um pouco menos de fotografia em casa, porque está custando 2.500 cada cópia, né? Exclusivamente do caráter de amor que ele tem por nós, ou se é revestida de um caráter político. Depende, me parece, do lado onde a gente se coloque e por onde olha. E justamente. Da parte de Jesus Cristo foi por amor. Isso sabemos, e o César mostra também saber pela pergunta que ele faz. Do lado, Ivan, você é perito na Bíblia, me parece que do lado dos judeus, se eles tivessem matado Jesus por um motivo religioso deles, ele seria apedrejado. Mas eles estavam com medo do povo. Então arranjaram uma maneira política de dizer que ele estava querendo derrubar o César. Aí os romanos mandaram crucificar, que a crucificação era um castigo romano. É certo isso? Augusto, esse tema é bastante interessante, tanto que mereceu uma tese que foi feita na Suíça por um brasileiro, né, pelo Padre Ferraro. O Padre Ferraro fez uma tese, então, as implicações políticas da morte de Jesus Cristo. Pois é, agora olhando da parte que é o que interessa, exclusivamente pelo amor da humanidade, ele assumiu sobre os ombros dele a nossa dívida, pagou, está tudo pago, não devemos mais nada. Agora, para chegar lá, para se ver livre de Jesus, eles recorreram ao expediente político, certo? Sem dúvida, eu acho que, no fundo, analisando a atitude de Jesus Cristo em relação aos judeus, particularmente no Evangelho de João. João é alguém que viu claramente a missão de Jesus Cristo e as razões da morte de Jesus Cristo. Para São João, a morte de Jesus Cristo não foi causada por outra coisa, senão pelo choque frontal do Evangelho com as instituições judaicas. Instituições velhas que estavam já caindo de maduras e que Jesus Cristo vai chamar de sepulcro caiado. Muito bonitinha, muito bem escrita, transcrita na Torá, nas leis, né? Mas que já tinham perdido o seu sentido. Tinha muita gente ainda ancorada na fé de Abraão. Nós temos por pai Abraão, diziam os fariseus a Jesus. E Jesus dizia, olha, você quer saber de uma coisa? Filhos de Abraão eu posso suscitar dessas pedras aqui. Não me interessa que vocês fiquem apoiando no passado, né? Mas como era bom a monarquia, tem tantos monarquistas por aí ainda, né? Recordando-se da monarquia de Pedro I, Pedro II, né? Vejam, na Bíblia é muito importante, Jesus Cristo mostrava isso claramente. Minha gente, o passado, ele é muito importante, mas ele é dinâmico. O Deuteronômio repete continuamente e Jesus Cristo se mostra um grande conhecedor do Deuteronômio, porque ele vai resumir toda a lei com metade de uma frase do Deuteronômio e metade de uma do Levítico, né? Quando ele vai resumir todos os mandamentos, todo o Evangelho, vai dizer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A primeira parte, não é? Tirada do livro do Deuteronômio, a segunda parte tirada do livro do Êxodo. Então, nós vamos vendo que Jesus Cristo vai entrando num profundo atrito com as instituições judaicas. O próprio fato do templo. Veja, o templo era o local central de tudo, de toda a fé judaica, de toda a teologia judaica, porque tinha se tornado não somente o centro religioso, mas também o centro político e o centro econômico. Era o símbolo do sistema. Era o símbolo do sistema. E Jesus Cristo vai atacar justamente tudo isso. Esse templo vai ser derrubado, vai ser destruído. Em 3 dias eu vou reconstruir para que vocês percebam qual é o novo templo, onde Deus vai ser adorado em espírito e verdade. É o próprio Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus vai ser adorado em espírito e verdade. Mas como é? Jesus Cristo vai se tornar um outro templo, outra imagem? Não. Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele é. Quando a gente fala Jesus Cristo, devemos compreender tudo o que Ele é, toda a sua pessoa, todo o seu projeto, todas as suas palavras, todo o seu evangelho. Então, qual é o verdadeiro lugar de adoração a Deus? Jesus Cristo. E qual é o verdadeiro mandamento de Jesus Cristo? Amar a Deus e ao próximo. E qual é a verdadeira forma de amar a Deus? Amar ao próximo. Eis o verdadeiro templo da nova religião que Jesus Cristo vem colocar sobre aquela judaica. O modo genuíno de amar a Deus é o amor ao próximo. Tudo que vocês fizerdes ao mais pequeninos, o fazeis a mim. Como é que vocês podem dizer que amam a Deus que não vê, se vocês não amam o vosso próximo que vê?
no final, no fundo, né, Jesus Cristo, ele destrói a instituição, porque tinha se perdido todo aquele projeto de Israel ser uma sociedade alternativa àquela nos moldes do Egito, uma sociedade fraterna, justa. E questionando, nós falávamos no início hoje aqui, né, sobre a importância do questionamento, deixar-se questionar. Ela foi vivendo o seu purgatório, porque não se questionou mais, se tornou velha, simplesmente reproduziu o sistema. Nós encontramos Israel depois do exílio de Babilônia, depois do ano 586, depois do século VI, nós encontramos Israel se tornando praticamente uma comunidade de culto. Irmão Márcio, eu sou de Conchas. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Existe mesmo destino traçado por Deus? Ou Deus deu ao ser humano a liberdade de escolher e de optar pelo caminho que ela quiser, que ela achar melhor na sua vida? Oi, Heloísa. Acho que se Deus tivesse forçado tudo para cada pessoa, nossa, onde é que ia ficar o amor dele? Que pai seria esse, né? Pois a liberdade, a grande liberdade que Deus nos dá, nós somos filhos de Deus, é de nós escolhermos, nós optarmos pelo caminho. E, mais ainda, nós então nos responsabilizamos por aquilo que nós assumimos. Aqui está a grande liberdade. Então isso de que precisa ser assim porque Deus traçou e assim é, acho que isso não é bem o Deus do Evangelho de Jesus Cristo. Oi, Luísa, eu penso também que é importante o destino, sabe? Mas o destino que nós damos à nossa vida, quer dizer, sem destino é impossível caminhar. Você imagina você sair de casa sem destino, né? Para onde que você vai, Luísa? Não sei, eu só vou andar por aí. Mas por aí, quem é que anda por aí? Quem não sabe o que quer, não é? Quem não se conhece, quem não tem projeto, quem não tem nada para buscar. Em vez, acho que o destino é importante, que a gente tenha destino, mas que a gente tenha destinos. Quer dizer, que a gente vá destinando a nossa caminhada. José Rosa da Silva, eu gostaria de saber a diferença do Velho Testamento para o Novo. Porque eu, como católico, de uma família bastante católica, e li bastante do Velho Testamento, fazendo uma análise da leitura que eu faço do Velho Testamento, eu estava perdendo a crença, a minha fé. Aí eu comecei a ler o Novo Testamento, o Novo Testamento não condiz aquilo do Velho Testamento. Eu gostaria de saber por que essa diferença. O José, a diferença que você diz, né, entre o Novo e o Antigo Testamento, acho que ele disse que estava lendo o Antigo Testamento, parece que perdia a fé. Justamente ele dizia o seguinte, qual que é a diferença, não é? Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele dizia que leu o Velho Testamento estava perdendo a fé e começou a reconquistá-la quando ele se encontrou com o Novo Testamento, não é? Então, não sei se a gente responde agora, respondemos depois. Cara, acho que a gente pode respondê-lo. E talvez assim, uma resposta mais curta, o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, é uma preparação para o Novo. Eu acho ele se completa, ele se torna inteiro quando as coisas que ele promete se realizam. E tudo que o Antigo Testamento promete é realizado no Novo. Quer dizer, tudo aquilo é preparação para Jesus. E quem encontra Jesus Cristo, pronto. Eu acho que é interessante esse fato do Antigo e do Novo Testamento. O que é um testamento? A gente pergunta, né? Testamento, não sei se vocês já leram algum testamento. Esses dias faleceu um sacerdote nosso, o padre Mário Lano, e a gente lia o seu testamento que ele nos deixou no ano de 1967. E ali dentro ele resumia as principais coisas da sua vida, suas principais ideias, aquilo que foi importante para ele. Parece que ele resumiu em poucas palavras toda a sua vida, não é? E este foi o seu testamento. Eu creio que é dentro dessa perspectiva que nós devemos compreender também os dois testamentos da Bíblia. O Velho Testamento foram aquelas coisas importantes que Deus marcou o seu povo no momento anterior à presença de Jesus Cristo no mundo. Então eu creio que, antes de tudo isso, aquelas coisas importantes que Deus permitiu que o povo encontrasse na sua caminhada, como preparação para este Novo Testamento. Este Novo Testamento que a gente o identifica como o Evangelho, a presença de Jesus no mundo, os seus atos, não é? Depois da vida da igreja. Este é o Novo Testamento.
os evangelhos, as cartas de Paulo, outras cartas, depois terminando com o Apocalipse. Então veja, né? No Antigo Testamento, às vezes a gente acaba perdendo a fé, sim, viu, ô José? Muitas coisas nos desanima. Quando você vai ler no Gênesis, lá o Lameque, que exige que o seu crime seja vingado 70 vezes 7. A gente acha um absurdo, puxa vida, tudo bem, foi uma injustiça, mas que o indivíduo seja castigado 70 vezes 7. Você imagina se a criança que deixou cair uma xícara, a mãe lhe desse 70 palmadas somente pela xícara que caiu, não é? É uma injustiça. Tantas outras coisas a gente vai encontrando também no Antigo Testamento. Veja o que faz o nosso querido Davi.